Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Começaram hoje as semifinais da Champions League 24-25 e o primeiro jogo foi em Londres, entre Arsenal e Paris Saint-Germain. Dois times que chegaram até essa fase da competição com tanta moral que para muita gente não tinha favoritos. Mas que para o confronto de hoje, tínhamos uma equipe inglesa que vinha com o peito estufado por ter eliminado o rei da competição, Real Madrid, com 2 vitórias, e se deu ao luxo de poupar forças na Premier League, focando tudo nesse duelo e nessa competição. Já os franceses, que apesar de já ter carimbado há algum tempo o título de campeão nacional, perdeu a invencibilidade que durou 30 jogos na Ligue 1, jogando com força máxima, inclusive na sua última partida. E se classificou com derrota para o Aston Villa, no jogo que, segundo seu treinador, o Luis Henrique, tinha sido o pior do time na temporada. E olha que o time não fez uma fase de liga tão boa. E aí no mata-mata, realmente o time se recuperou e virou realmente um coletivo muito forte, um dos mais celebrados nessa reta final de 24-25, inclusive com direito à classificação na casa do dono da melhor campanha do torneio, atual campeão da Premier League, o Liverpool. Nos primeiros 90 minutos, deu Paris Saint-Germain 1-0 fora de casa, num verdadeiro jogo de xadrez, vencido pelo Luis Henrique, que soube muito bem o que fazer. O Arteta, eu confesso que não entendi as escolhas que ele fez, e menos ainda as que ele não fez. Já vai deixando aí o seu like, sua inscrição, repetindo, espero merecer, se você ainda não for inscrito. O hype também no canal, se possível, se ainda estiver disponível para você nessa semana. E deixe também seu feedback nos comentários, sua opinião sobre a análise e sobre o jogo que faltou eu comentar aqui também. Você pode deixar lá um pitaco, beleza? O Arsenal entrou em campo com seus desfalques permanentes para o restante da temporada. Gabriel Magalhães, Havertz e Gabriel Jesus. E ainda sem o Calafiori e o Thomas Partey, que inclusive tomou cartão amarelo e ele fez muita falta nesse jogo de hoje, O que levou o técnico Mikel Arteta a devolver o Merino ao meio-campo e escalar o Trossard no ataque. O 11 foi Davi Raya no gol, Timber na lateral direita, Saliba e Kivior na zaga e o Lewis Kelly na lateral esquerda. Rice, Odegaard e Merino no meio-campo, Saka, Trossard e Martinelli no ataque. Já o PSG completo com seu 11 de gala da temporada. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pátio, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. E o placar foi aberto logo aos 3 minutos de jogo, no 4º minuto, para falar a verdade, com o Dembélé. Jogada que começa com ele mesmo puxando o contra-ataque, acionando o Kvaratskhelia pela esquerda. Ele tocou na entrada da área para o camisa 10 que de primeira bateu pro gol, e a bola bateu na trave e entrou 1-0 para o PSG. E é isso, ficamos por aqui. Não, mentira. Nós temos mais coisas aqui para falar sobre esse jogo. Não é só o gol da partida, que saiu muito cedo, que definiu o que foi a partida. Afinal de contas, foi um ótimo jogo, um jogo muito bem jogado, mas principalmente pelo PSG, porque a partir daqui, só não dá para dizer que foi um ataque contra a defesa do Arsenal, porque o PSG teve, durante a maior parte do primeiro tempo, mais posse de bola. Nos primeiros 45 minutos foi 60 contra 40 para os franceses. Ao sofrer o gol no contra-ataque, cedendo espaços, fruto de uma pressão alta que é característica ali do Arsenal, e o PSG conseguiu superar muito bem, o time dos Gunners acabou não subindo mais tanto. Isso fez o PSG dominar mais a posse de bola e enumerar chances. Chegou a dar um momento do jogo que estava 6-1 em finalizações para os visitantes. Na melhor delas, depois do gol, o Doué exigiu grande defesa do Raya aos 30 minutos. Na sequência da jogada, o Fabian Ruiz acabou acertando o pé da trave em posição de impedimento. O Arsenal acordou para o jogo e passou a ter um pouco mais de posse no campo de ataque, conseguindo concluir as jogadas. Na melhor de todas elas ali, o Saka cruzou, o Martinelli se atirou na bola, quase conseguiu empatar o marcador sem goleiro praticamente, E o Donnarumma também fez boas defesas em outras das 5 tentativas do Arsenal no primeiro tempo, 4 no alvo. Eu disse que chegou a estar 6-1 nos primeiros 30. Nos últimos 15 da etapa inicial, ficou 6-5 para o PSG, que também finalizou 4 no gol. Na última delas, o Martinelli mais uma vez disparou para o gol e exigiu a intervenção do goleiro italiano. O gol cedo, como eu falei, deu uma murchada também na torcida do Arsenal, que criou todo um ambiente de pré-jogo, que queria fazer valer o mando de campo, que viu o seu técnico dizer que queria ver os torcedores
calçando chuteiras, né, na arquibancada, no sentido de jogar junto com o time, ser o 12º jogador, quase que literalmente. Mas foi uma torcida que deixou a atenção do campo se transferir para a arquibancada. Foi uma torcida que acusou o golpe de estar perdendo o jogo e ter passado tanto tempo da etapa inicial jogando pior que um adversário tão bom como é o PSG. Mas que acordou ali no terço final, terminou indo para o intervalo. A torcida vaiando, né? Eu não sei se essa vaia foi para a atuação do próprio time na maior parte do jogo ou para a arbitragem, já que as duas equipes até reclamaram pênalti, né, no primeiro tempo. O PSG teve um lance que eu até achei mais passivo de ser marcado, né, do Timber protegendo a bola, abrindo ali os braços na frente do Kvaratskhelia, mas o VAR não chamou e não era para chamar, porque apesar de ter elementos ali para ser marcado, era um lance interpretativo. O árbitro de campo não viu infração, eu também não marcaria esse pênalti. O Kvara não cai por conta do braço aberto, ele se aproveita do contato desse braço para tentar cavar o pênalti, na minha visão. E do lado do Arsenal, o lance é com o João Neves em cima do Merino, num desarme ali, que também tem um contato, mas o português só toca na bola, então também não procede a reclamação do Arsenal, beleza? E se teve gol no comecinho do primeiro tempo de um lado, teve no comecinho do segundo tempo do outro, né? Não, porque o gol não valeu. Mas teve uma falta ali no segundo minuto de jogo, o Rice levanta na área, o Merino subiu de cabeça na frente ali do pátio, colocou a bola para dentro do gol, mas até a própria comemoração do Merino, né, que só levantou os braços assim, meio que surpreso que a bola entrou, sem vibrar tanto, sem nenhuma expressão de felicidade, meio que acusou, né, que ele sabia que ele estava impedido. Inclusive foi curiosa a jogada do Arsenal na bola parada, os jogadores que estão na área se deslocam, né, ao mesmo tempo em fila, antes da cobrança ser realizada, eles se põem ali meio corpo para trás, também para poderem ficar em posição legal e também para empurrar ali os marcadores e aí atacarem a bola meio que ao mesmo tempo. Nesse movimento o Merino acabou saindo um pouco atrasado, né, e aí o empate no gol de cabeça dele acabou não valendo. Aos 10 minutos por pouco, esse empate não vem, porque teve um contra-ataque ali puxado pelo Rice, passe pro Trossard, chute e cruzar exigindo dificílima defesa do Donnarumma, com a pontinha dos dedos ali pegando a bola que tinha endereço no canto oposto. O Arsenal claramente voltou para o segundo tempo como terminou os 15 últimos do primeiro. Mas com o tempo, principalmente a partir ali dos 20 da etapa final, o jogo começou a ficar muito encaixado e previsível. A defesa do PSG postada, não dava espaços para as infiltrações e o Arsenal tocava demais a bola tentando atrair algum marcador e gerar algum buraco. Isso acabou tirando um pouco da força ofensiva do time. Por outro lado, jogar por uma bola era muito interessante para o Paris, conforme o tempo iria passando e 1-0 se mantinha no placar. O Luiz Henrique mexeu primeiro no time. Entraram o Barcola e o Gonçalo Ramos para as saídas do Doué e do Dembélé. Quase que imediatamente depois dessas alterações, teve ali uma jogada individual do Saka, né, que ele tentou, mas acabou chutando ali meio que sem ângulo para o Donnarumma fazer a defesa, e o PSG respondeu com o chute do João Neves, finalizando a jogada do Barcola, mas a bola subiu demais. E aí o Arteta fez uma alteração que me pareceu muito estranha. Aos 82 minutos, né, quase acabando ali o jogo, ele trocou o Timber pelo Ben White. Seu time precisando de gol, você troca um lateral defensivo por outro. Talvez por cansaço, talvez por se preocupar com os contra-ataques, pondo um jogador mais descansado, mas fato é que quem quase ampliou o placar foi o PSG, numa tabela ali do Barcola com o Gonçalo, que acabaram de entrar, né? E o ponta francês ficou por um triz de marcar o gol ali, com a bola passando rente à trave, uma finalização cruzada, rasteira, a bola passou ali tirando tinta da trave. Depois, numa ligação direta do Marquinhos, o próprio Gonçalo dominou e tentou a finalização ali meio que de bico, meio que de 3 dedos, não sei dizer, acabou acertando o travessão. Então você vê como o PSG, apesar de ter tido menos chances no segundo tempo, ele se aproximou mais de marcar o segundo do que de sofrer o empate, apesar daquele gol ali em impedimento, né, no praticamente primeiro lance de ataque dessa etapa final. Aí teve mais uma troca no PSG, saiu o João Neves, entrou o Zaire Emery, e só aos 89 uma alteração ofensiva no Arsenal. Saiu o Odegaard e entrou o Nwaneri. Ainda assim, saiu um meia e entrou outro. Eu esperava ver em algum momento o Merino sendo devolvido ao comando do ataque, como vinha dando certo ao longo da temporada, é claro, com o Partey no time, mas não aconteceu. Numa última chance do Arsenal ali nos acréscimos, o Rice ganhou na pressão, o Nwaneri acionou o Martinelli na esquerda e ele acabou isolando o chute. Números finais do jogo: 11 finalizações do PSG, lembrando que foram 6 no primeiro tempo,
contra 10 do Arsenal. Lembrando que foram 5 no primeiro tempo. 5 no gol do Arsenal contra 4 do PSG. Ou seja, o PSG não acertou o alvo na segunda etapa e o Arsenal só acertou uma na etapa final. 53% a 47% de posse de bola para os franceses. Foi um jogo onde o PSG fez tudo certo, né, do ponto de vista defensivo, principalmente. Poderia ter matado o jogo nos primeiros 30 minutos ou até nos contra-ataques que teve no segundo tempo, mas não matou. Levou ali para casa uma importante vitória, né, meio que até me desmentindo, né, a minha máxima, e já eu vou falar dela, que é sobre o mandante fazer... ter a vantagem ou a equipe que faz o primeiro jogo como mandante. Já eu falo sobre isso, né? E quando faltou solidez ali ao time do PSG, em alguns momentos, né, contou mais uma vez com o seu goleiro, com o Donnarumma, que vem fazendo uma grande Champions, sobretudo no mata-mata, fazer grandes defesas e manter o 0 ao lado do nome do adversário no placar. Sobre o Arsenal, poderia ter tido uma despedida melhor do Emirates na Champions, né? Como eu acabei de dizer, prometeu um super ambiente e viu uma torcida mais tensa do que disposta a empurrar o time para cima. Um time que não teve tanto repertório para abrir a defesa e um técnico que morreu com 3 alterações no banco e só mexeu no time 2 vezes para trocar um lateral por outro e um meia por outro. Apesar de ter sido um jogo bem jogado, isso se deveu muito mais ao time que venceu, né? Eu esperava muito mais do Arsenal, que agora vai ter que buscar a classificação em Paris, e como eu disse, ele não fez valer a minha máxima, que é a de que o time que faz a primeira em casa tem vantagem, agora vai ter que buscar a classificação fora. Se no pré-jogo a gente desenhava um duelo onde o time da casa concentrou todas as suas forças para conseguir vencer nos primeiros 90 minutos, o que vimos foi o mesmo time que amassou o Real Madrid sair de campo de cabeça baixa. Uma postura que durou desde o minuto 4, quando saiu o gol dos adversários. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!